Oi, gente! Voltamos. Deixa só a gente voltar a uma média mais ou menos do que nós estávamos Aham. na primeira parte da live. É, Hoje, sem falta, eu vou fazer o download quando acabar e nós vamos colocar no YouTube, então. Ah, Então, perfeito. enquanto o pessoal está entrando, só para a gente retomar, já que, se Deus quiser, o material vai ficar, né, disponível. Essa live é a continuação já de uma que a gente começou agora há pouco, onde a Alessandra está tratando um bloco de 5 emoções tóxicas. Né? Numa outra semana, ela já falou sobre ansiedade, angústia, insatisfação, apego e irritação. E hoje, ela já tratou sobre inveja, medos e vergonha. E finalizando o tema da vergonha, a Lê começou a fazer a referência de um livro, O Cavaleiro Preso na Armadura de Ferro. Nós já chegamos naquela média, acho que você pode voltar esse raciocínio então, Lê. Então, né, e o cavaleiro, ele chega num ponto, né, que ele vai fazendo toda a sua trajetória, por favor, ó spoiler, né, vão ler o livro depois. A questão, numa altura do livro, o mago, né, o cavaleiro pergunta assim, como começo a me amar? Perguntou o cavaleiro. Você já começou, pelo simples fato de saber o que sabe. Sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não, você sabe a verdade. E verdade é amor. Então, gente, por favor, precisamos nos acolher como somos. Olha, com todo o carinho, respeito que todo mundo está, que merece, que está aqui nessa live, eu preciso fazer uma referência. A Amanda acabou de entrar. Gente, Amanda ficou mãe há pouco mais de 24 horas. Amanda pariu um menino lindo ontem, parabéns! Deus E essa abençoe. mamãe recente está aqui nos acompanhando. Já já ela fala, mas eu acho que ela deve estar ainda na maternidade, se é que não estão liberando mais rápido, né, por conta de pandemia e tudo mais. Mas, Amanda, parabéns! Parabéns, Amanda. Amanda, o Léo, que é o pai, né? Depois você conta pra gente como que tá. Lê com você. Então é isso, né? O cavaleiro diz, eu sou um tolo, né? E o mago diz, não, né? Você, então é isso que eu sei, eu sou um tolo, mas ele diz, não, você sabe a verdade. Quanto nós precisamos buscar a nossa verdade, entende? Ó, o padre André aí presente. Oi, padre, boa noite. Só para dizer, né, padre? Pendura aí, viu? Pendura. Então é isso. Quando eu consigo trazer essa verdade a meu respeito, pronto, a vergonha acaba, ela dissipa. Por quê? Quando eu consigo assumir, quando eu consigo reconhecer e internalizar de fato quem eu sou, eu não tenho mais por que temer o outro, né? Porque eu tenho vergonha de mim, mas eu tenho vergonha do que o outro venha a saber de mim. Mas se eu sei, por que eu vou ter vergonha? Não é? Então, Uhum. por favor, né, precisamos trabalhar muito essas questões, né? E para isso, de fato, ter consciência das nossas
emoções. Isto é E, fundamental. e a gente chega num ponto onde pequenas vergonhas, é claro, a gente nem deve expor os nossos erros e etc. Para qualquer pessoa, porque as pessoas não dão conta de lidar com os nossos erros, elas não dão conta de guardar para si, mas quando a gente chega num momento da vida em que erros que não têm muita importância acaba ficando cômico, acho que a gente sai do ponto da vergonha e passa a se divertir com isso, não é? Sim, você ri de si mesmo, né? Quando você chega nesse ponto, você está saudável. Uhum, uhum. Quando a gente dá tchau e vê que não é aquela pessoa, então a gente começar a rir da gente mesmo, sabe? Acho que isso vai colocando também muita coisa no lugar, né? Sim, mas para isso, essa flexibilidade, para isso, esse reconhecer, esse conhecimento de si mesmo. Se você não consegue fazer esse caminho, você vai continuar um estranho para si mesmo, né? Uhum. E o que vai fazer com que realmente você seja livre na vida, que você se dê bem, que realmente o seu potencial venha à tona, para você viver bem e não sobreviver, é justamente esse autoconhecimento, né? Depressão? Depressão, bora lá. Tão famosa, tão conhecida, tão distorcida, tão usada muitas vezes banalmente, né? Mas a depressão, muitas vezes, vamos pensar, a tristeza e a depressão, né? A tristeza, ok, às vezes a gente está para baixo, a gente usa aquele termo corriqueiro, né? Ai, tô meio deprê, beleza. Por horas, por minutos, por dias. Quando começa a se estender, aí é preocupante. Porque a depressão ela é uma doença, ela precisa ser tratada. Então, quando esses estados de tristeza, sabe, que eu vou me deprimindo, eles vão persistindo, são recorrentes, entre uma semana, 2, 3, um mês, 6 meses, opa, estado, né, de alerta. E muitas vezes nós vivemos nessa depressão porque perdas, geralmente as perdas geram, né, essa depressão. Seja a perda de emprego, seja a perda de um ente querido, perdas de uma forma geral. E como que nós, então, lidamos com essas perdas? Então, a forma com que eu vou encarar, né, essas emoções negativas que essa perda vai trazer, essas dores que muitas vezes, né, fica reprimido, fica guardado no coração, que gera angústia. Então, esses estados, né, de ânimo vai alterar a minha alma, né? Então, aquilo que me fazia sentir vivo, agora vai começar, eu vou viver muitas vezes a morte simbólica. Em uma outra live nós comentamos um pouco, né, a respeito disso. Então, muitas vezes, a pessoa vai se sentir irritada, ela se sente culpada, ela vai perdendo, né, a energia, ela vai perdendo a vontade, muitas vezes, de viver, né? E tem coisas que nós vamos precisar aprender a lidar com a depressão, porque ela, como eu disse, ela vem de perdas. Então, o que eu perdi e que eu preciso, muitas vezes, de fato, conseguir fazer o processo do luto, seja um emprego, sabe, seja o marido, seja um filho. Então, são processos dolorosos, mas muitas vezes a gente reprime. Nós não falamos das nossas dores, dos nossos sentimentos, e isso vai acarretando a depressão. Então, todas as pendências que nós temos conosco, nós precisamos começar a acertar. Precisamos ir fechando o que está em aberto, aquilo que nos faz mal, para que realmente possamos estar numa vida presente de forma saudável, porque senão a pessoa vai viver de passado, sabe? Vai viver remoendo situações, culpas. Então, isto é tóxico, né? Mas eu posso aprender a lidar com esses sentimentos, tá certo? Então, a depressão, ela muitas vezes ela vai chegar, na nossa vida.
Pode ser que ela fique por um tempo, pode ser que ela se instale. E aí? Como eu vou olhar para tudo isso? De que forma que eu vou realmente me reabilitar? E isso muitas vezes é um esforço muito grande que eu preciso fazer, porque muitas vezes eu preciso encontrar novamente o sentido para a minha vida, né? E isso vai fazer com que eu comece a ter energia, que eu comece a ter condições de olhar e ver o que vale a pena ser vivido, o que vale a pena viver ainda, que eu preciso tomar uma decisão comigo, que eu preciso sair, né, dessa situação. Então, eu preciso identificar o que me deprime, eu preciso aprender a falar de uma forma positiva, porque o depressivo ele está sempre assim colocando obstáculos, nada vai dar certo, não estou com vontade, não quero, mas o quanto eu preciso olhar de uma forma positiva. E é um esforço muito grande que nós temos que fazer, não é? Mas é necessário. Então, muitas vezes, aprender a saber dizer não, aprender a perdoar e se perdoar. Isso, gente, não é fácil, mas nós precisamos fazer esse caminho muitas vezes, porque a culpa, muitas vezes o remorso é uma das coisas que acompanham a depressão, né? Então nós precisamos perdoar quem quer que seja e precisamos nos perdoar. Muitas vezes de ter dito o que disse na hora errada, sabe, de ter brigado com a pessoa e depois ela, sabe, ela faleceu. Nossa, mas olha, ficou esse ponto de interrogação, como que eu vou fazer agora? Então, gente, são situações que nós precisamos nos Oi. Lê, agora acho que a Lê voltou. Ah, eu achei que fosse você que tivesse travado. Fui eu que travei? Oi. Eita. Agora você voltou. Mas é esse processo mesmo, né? De perdão, esse processo de perdoar a si mesmo, culpas que realmente ainda não foram curadas e que a gente precisa fazer esse caminho, né? De nos resgatar. Você estava falando, eu lembrei de um atendimento, assim, como já tem um tempo e eu não vou dar a identidade, né? Acho que é tranquilo, mas uma mulher, uma senhora já, numa não idosa que requer cuidados, mas com uma certa idade, falando assim do peso de uma surra que ela deu num dos filhos, mas há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, mas falando assim com um sentimento muito atual, mas muito atual, e aí assim, e se condenando e se crucificando e etc. E aí, claro, né, trabalhei com ela um pouco. Em algum momento eu falei assim para ela, falei, olha, agora eu quero que a senhora me diga coisas boas que a senhora fez. Ela falou assim, ai, essa maldade foi tão grande que eu não consigo lembrar nas coisas boas. E eu comecei a falar coisas genéricas, do tipo noite de sono mal dormida, por conta de filho, para cuidar, porque teve febre, porque vomitou e foi limpar, coisa que queria comprar e não comprou porque estava um pouco apertado e tinha que comprar coisa para criança. Enfim, fui colocando coisas muito simples, desse tipo, a senhora consegue lembrar agora de coisas boas que a senhora fez? Ah, sim, mas teve um dia e ela voltou em outro acontecimento ruim. Então, como que a culpa e a falta do perdão, do auto-perdão, como que isso destrói uma pessoa, né? Mas
ela fala com uma presença, dá a impressão que foi uma discussão de semana passada, né? Uma agressão de semana passada, e é coisa de muitos anos atrás. Tem pessoas que carregam, né, essas culpas por uma vida inteira. Então, são pessoas que não se permitem, muitas vezes, serem felizes, sabe? Realmente viverem uma vida, né? Uma boa vida, uma vida feliz, né? Por quê? Tem essas culpas que realmente ficam travando o caminho e a pessoa não consegue, muitas vezes, né? Liberar esse pensamento, sabe? Essa emoção positiva, né? Lembrar de coisas boas. Então, muitas vezes, Isso é tão. uma surra foi o suficiente para anular uma vida inteira. E é tão terrível, e eu não estou nem falando dela, mas de pessoas que eu já atendi com um sentimento de culpa muito arraigado e por falta de perdão de si mesmo. Isso é tão problemático, mas tão problemático, que na perspectiva da fé, faz com que a pessoa olhe para Deus de uma maneira equivocada. Uma pessoa que não se perdoou por algo que aconteceu, parece um caminho assim meio corriqueiro, meio normal. Quando acontece alguma coisa, adoece, perde alguma coisa, perde alguém, fala assim: ai, Deus está me punindo por aquele mal que eu fiz. Ah, agora sim, esse é o fardo que eu tenho que carregar pelo mal que eu causei. Então, acabam colocando em Deus uma característica que ele não tem, porque não se perdoou de algo que fez no passado, e às vezes num passado bem distante. Uhum. Juliana está perguntando se tem algum livro de indicação sobre o tema de culpa, né, e perdão a si mesmo. Tem o do Bloom, que é Perdoe a Si Mesmo, se eu não me engano, não é isso, padre? Sim. Tem o Viver Reconciliados, também é um outro livro. Né? Eu acho que do que eu me lembro agora são esses dois. Né? Mas, ó, na perspectiva da fé, claro que é bom a gente, né, em todas as perspectivas, ler, porque abre o horizonte. De imediato, para qualquer pessoa, eu falo, leia Lucas 15. Vai na parábola do filho pródigo, mergulha na parábola, porque boa parte das coisas que a gente não se perdoou, ali tem que ir para o ralo. Tem que ir para o ralo. Uhum. Bom, depressão, ok. Frustração é a quinta emoção tóxica de hoje. Ai, ai. Frustração. Lê, um quiz. Ai, meu Deus, um quiz. Vai, manda aí. Brincadeira, já se frustrou? Vixe! E como? E continuo me frustrando. E continuo. Então vamos falar, né, da frustração. Ela justamente, né, ela vai intoxicar a nossa vontade de continuar. Entende? E essa força a gente precisa todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa, né, ter essa vontade, né, de continuar. Nós precisamos disso diariamente. Mas a frustração é um sentimento de fracasso. A frustração é quando eu me frustro comigo. A frustração é interna, né? Então, a frustração é comigo. A decepção é com o outro, né? Então, é um sentimento de que, assim, eu falhei. Eu não dei conta, né? E isso, muitas vezes, vai gerar um sentimento de raiva com a gente mesmo. E de tristeza, de chateação, né? Então, gera esse sentimento. Então, calma, respira e precisamos reorganizar esses sentimentos, né? Inclusive para a gente poder continuar. Mas por trás de toda pessoa brava, há uma pessoa frustrada, tá? Há uma pessoa frustrada. Pode tornar pessoas ressentidas. Então, uma pessoa triste,
ela se torna melancólica, retraída, vitimiza, né? Tolerância zero. E aí, essa tolerância zero pode ser... temos dois polos de novo, olha, dois opostos que se complementam. A superproteção, quando a gente é criança, né? A superproteção dos pais, onde nossas exigências são satisfeitas quase que imediatamente e sem esforço da minha parte. Tá certo? Então, essa pessoa cresce sem frustração. Então, esse é um polo. O outro polo, pensa numa criança que teve uma infância frustrada. Ela só recebeu não. Ela cresce, ela não suporta mais ouvir não, né? Então, tudo era não. Então, ela cresce com carências, tá certo? Então, tanto de um lado quanto de outro, não é saudável. O excesso e a falta. Isso, precisamos buscar, né, o equilíbrio. Então, quem vive e se sente frustrado, acumula muita dor na sua alma. Tem um momento que ela vai precisar adormecer isso, ela não suporta mais essa dor. Ela precisa adormecer essas emoções. Aí é o perigo. Oi, Kátia, minha amiga chegou. Boa noite, querida. Então, essas emoções precisam ser adormecidas. É quando a pessoa muitas vezes vai buscar o álcool, a droga, o jogo, remédios. Então, atitudes muitas vezes assim, comportamentos, né, compulsivos. Eu preciso dar um tempo, né? E isso é muito perigoso. E como é que nós devemos lidar com a frustração? Beleza, me frustrei? Ok. E agora? O que me dá prazer? Eu preciso olhar para o outro lado. Eu preciso buscar esta alternativa. Eu preciso ter tolerância à frustração. Uma pessoa que tem tolerância à frustração vai ser um adulto jóia, um adulto saudável. Porque aquele que cresce com tudo, não foi frustrado, um adulto que vai crescer achando que a vida tem que dar tudo para ele. E o dia que a vida não der, ele vai chiar, ele vai reclamar, ele vai criticar. Entendeu? Então, nós precisamos ter tolerância à frustração. Gente, a vida é uma frustração atrás da outra, vamos combinar, né? Então, nós precisamos, primeiro, eu não posso criar expectativas em relação ao outro. Muitas vezes, o outro é a minha salvação. Não, a minha salvação sou eu. Então, eu não posso criar expectativas em relação ao outro, porque ele vai falhar. Mas não porque ele quer, não é intencional, mas devido às minhas expectativas, se não corresponder, pronto, o outro falhou. E agora? E que não é verdade, isso é uma distorção a partir da expectativa que eu coloquei em cima do outro. Então, eu preciso aprender a também aumentar o meu círculo, entendeu? De pessoas, de convivência. Preciso aprender, né, a dizer que não deu certo, deixo para trás. Para que eu vou continuar insistindo? Porque tem pessoas que insistem, fazem tudo do mesmo jeito. Não deu certo uma vez, não deu certo a segunda vez, não deu certo a terceira vez e está insistindo. Epa, vamos acordar e vamos tentar fazer de um jeito novo, de um jeito diferente, né? O Gui diz que Santo Inácio fala que na diversidade, né, é que a mina de ouro da qual se podem tirar as mais altas virtudes e méritos inesgotáveis. E é verdade. Quando eu me sinto nesse momento de adversidade, por exemplo, gente, esse momento que a gente está vivendo agora, põe frustração nisso, a gente não pode sair, a gente tem que ficar em casa, a gente está restrito a um monte de coisas. E aí, como que eu vou lidar com isso? Eu posso olhar para tudo isso e realmente aprender, eu posso descobrir talentos. Eu, por exemplo, estou cheio de curso para fazer. Domingo à tarde eu tenho um,
Semana inteira eu estou numa maratona de estudos em psicologia analítica. Vou dar grupo de estudo sábado. Eu estou, né, num processo assim. Então, gente, ou a gente olha para isso tudo de uma forma positiva, ou realmente nós não vamos sair do lugar. Então, a gente precisa ampliar muitas vezes o nosso olhar e a nossa visão e buscar outras alternativas e fazer de um jeito diferente. Senão, eu vou continuar insistindo no erro. E tem gente que é cabeça dura, não muda uma vírgula e tenta tudo de novo do mesmo jeito. Então, vamos fazer diferente, né? Então, a tolerância é justamente isso. Ok, vou buscar outra alternativa, vou buscar um outro caminho, aí eu consigo lidar com a frustração. Senão, eu vou viver frustrado, 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 e chega uma hora que, vou desistir, né? Então, eu preciso me atrever, né, a fazer diferente. Mas frustração faz parte e é bem-vinda, porque nos fortalece, nos faz buscar realmente outras alternativas, muitas vezes faz a gente parar, pensar e encontrar realmente novos tesouros aí escondidos, né? Então vamos entender, frustrar-se faz parte, mas tudo depende do olhar que eu vou colocar, né? Diante disso, ou eu vou para cima, ou realmente, né, eu desanimo e isso vai realmente sugando toda a minha energia e a minha vontade de continuar, né? E aí, Lê, nesse raciocínio seu, eu falo mais uma vez sobre essa geração que a gente vive, que nós estamos, e não é demonizando a geração, porque é a que nós temos, mas acho que a gente sofre um problema relacionado à frustração. Eu vejo, pelo amor de Deus, né? Eu não sou pai, então longe de mim querer dizer aos pais como eles devem educar os filhos. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande da parte de alguns pais em causar a frustração nos filhos, com a imposição de alguns limites e etc. E isso é um grande problema. A Lê dizia agora há pouco, né, aquela pessoa que cresce num ambiente onde ela não teve nenhuma frustração. Tudo pôde, tudo que foi solicitado foi dado na hora, e etc. É uma candidata fortíssima a ter problemas, mas aquela que foi frustrada em tudo também corre o mesmo risco. Então, né, penso que uma pergunta quase que básica assim, de pais seria como saber essa linha entre a ausência e o excesso de frustração. Eu já ouso dizer algumas coisas. Primeiro ponto, eu acho que a gente subestima a capacidade que as crianças têm de compreender as coisas. Então, assim, é necessário frustrar alguma coisa em algo e a criança já tem a capacidade de questionar, frustra e explica por quê. Né? Eu acho que não porque não, sim porque sim. Né? A gente subestima um pouco a capacidade que a criança tem de dizer hoje é não. Hoje é não, porque isso é perigoso para você, porque você não precisa, porque nós temos outras prioridades agora. Olha, hoje é não, porque lembra semana passada, quando eu te dei tal coisa? Eu penso assim, precisou frustrar, e a criança tem capacidade de compreender, capacidade de perguntar, está muito evolutiva para a criança. Agora, frustrar pelo simples fato de querer moldar o filho, aquilo que você não deu conta de ser, meu irmão e minha irmã, não faça esse mal na vida do seu filho. Então a criança mal saiu das fraldas e você já começa a fazer dessa criança um médico, uma advogada, porque é o que você sonhou e não foi, e quer a todo custo que essa criança seja, não faz isso. Não faz isso, que isso é um crime. Né? Lê, me ajuda. A pessoa vai ser infeliz, porque é o sonho dos pais, não é o sonho dela, né?
E frustrar faz parte, porém nós não vamos fazer isso premeditadamente. São situações do dia a dia e que muitas vezes vão frustrar. Nós vamos precisar frustrar porque muitas vezes não vamos ter condições de fazer o que essas crianças querem e de dar o que elas querem. Mas tudo que é explicado não traumatiza ninguém. Vai doer na criança? Vai, ela vai Vai chorar. chorar? Deixa chorar. Vai, ok. Amanhã ela vai te agradecer, entende? Mas precisa, mas tudo tem que ser explicado, gente. E na linguagem que a criança entende. E com criança, fale, seja curto, objetivo, assertivo. Não fique fazendo discurso, porque a criança não escuta, ela vai escutar os primeiros 5, 10 segundos, entendeu? Seja prático e objetivo. É por isso e por isso. Explicou? Ok. Aí a criança vai ter que aprender também a lidar com as emoções. E aí é a hora de escutar a criança também. Se ela está chorando e se ela não entendeu, ou se ela está com raiva, ela precisa expressar também. Nós precisamos dar espaço para a criança. Ela não tem que engolir isso e ficar com isso entalado. Mas ela pode muito bem, sim, se ela precisa se expressar, a gente também precisa dar espaço para escutar essa criança. Certo? E olha, a família sendo um lugar de amor, essa linguagem não requer muitas coisas, né, muitos esforços. Se um pai ou uma mãe frustra uma criança no amor, então o não que eu vou dizer agora é um não porque nós não temos, porque agora não é hora, porque não é para essa criança ter agora, não vai gerar nenhum trauma, eu penso, não sou psicopedagogo, né? Mas a frustração causada porque eu cheguei mal do trabalho e eu quero descontar no meu filho o grito que eu não dei com o meu patrão, isso a criança não entende. Porque assim, ela olha e fala assim, o que está acontecendo com o meu pai? O que está acontecendo com a minha mãe? Né? O Gui acabou de colocar aqui, o Gui tem um casal de gêmeos, o Pedro e a Ana, que eu conheci bem pequenininho. Aliás, o Pedro e a Ana está com que idade, Gui? Mas ele está dizendo aqui, ó, nós tentamos explicar tudo para eles. A inteligência deles é demais. As crianças entendem, é incrível. Sim, sim. Uhum. Oi, Pedro. Boa noite, querido. Pedro Parron, seminarista. Ai, que saudade de vocês, gente. Vamos voltar, pelo amor de Deus. Lê mais alguma coisa da frustração? Ah, não, né? Penso que tá bom. Como se diz, a gente vai dando uns spoiler aí, depois vamos lá, gente, buscar mais. Ó, a Lu fez uma pergunta aqui que eu acho que é oportuna a gente. Eita, não tô conseguindo voltar na pergunta. Aqui, e a cobrança dos filhos? Quando sabemos que é em excesso, causa danos? Talvez a Lu esteja perguntando assim, quando saber que está cobrando demais a ponto de gerar um dano? Talvez seja isso, né? Uhum. Primeiro, eu preciso ver se realmente eu estou falando na linguagem da criança. Falar, como eu disse, ser assertivo é isto e isto, ponto, tá certo? Sem ficar blá, 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 repetindo, massacrando, entendeu? Isto não é legal, entendeu? E saber que nós estamos lidando com uma criança. Então, até onde ela suporta? Eu preciso me colocar no lugar da criança, porque muitas vezes eu estou falando com ela como eu estou falando com um adulto e nós não percebemos. E estamos exigindo que sejam adultas, amadurecidas, então tem hora que elas devem ser crianças e tem horas que elas têm que saber tudo. Não, gente. Então, vamos com calma. Então, uma linguagem acessível, falar muito tranquilamente, exigir ao que está ao alcance da criança. Mas aí isso vai depender de cada um, o momento que está vivendo, olhar para isso. Então, é muito complexo, mas penso que a gente pode olhar por aí, né? Exigir
sem berros, sabe? Sem apontar dedos, sem humilhar, entendeu? Que é disso que a Eu, gente está falando, né? Da frustração. Mas que eu seja acho que algo que a criança se sinta acolhida, mesmo diante daquele não que ela recebe, mesmo diante daquela frustração que ela vive. Eu acho que também é importante ver o ritmo da criança no sentido de inclinação, né? Se é uma criança que já percebe que ela é voltada para as exatas e que pouco tempo de estudo é o suficiente para essa criança, vamos supor quem tem 2 filhos, vai fazer essa criança ficar horas diante de um material estudando em troco do quê? Se ela nessa área desenvolve melhor do que o outro, que talvez não é tão bom assim. Então, até isso, dizer para a criança, olha, você está estudando mais isso porque o seu irmão teve um desempenho melhor nisso e ele não precisa estudar tanto, né? Talvez acho que dosar isso também. A inclinação que a criança tem para tal área. E às vezes a gente se pega como referência. De repente eu preciso de tantas horas para estudar, eu vou achar que meu filho vai precisar disso também. Não, eu preciso perceber realmente o ritmo da criança. Deixa eu só falar um oizinho, Padre Edson, Diocese de Itapeva, bem-vindo, boa noite. Boa noite, padre. Então, assim, realmente eu preciso perceber meu filho, essa criança, com quem eu estou, sabe? Com quem eu estou realmente convivendo. Então, é muito complexo, mas nós temos que começar vamos pensar nesse tempo de coronavírus, né? Essa questão do distanciamento, para aguçar justamente essas questões, gente. Eu preciso perceber o outro, para saber até onde eu posso ir, né? Então, essa percepção de mim, sabe? E essa percepção do outro, essa vai ser a medida, né? Então, nós temos algumas orientações e tudo mais, ok. Mas mesmo, por exemplo, em terapia, o que eu uso para um cliente, eu não uso para outro, porque eu preciso estar com aquele, ele é único, ele é pessoal, e o que serviu para um não vai servir para outro. Mas o quanto eu preciso estar atenta para perceber e escutar aquilo que não foi dito, aquilo que realmente não foi verbalizado, mas que está ali, né? Então, nós precisamos desenvolver isso, né? Dentro desse raciocínio, é claro que já não éramos mais crianças, né? No meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz o segundo e o terceiro ano do ensino médio em Birigui. Nós mudamos para lá, né? E eu tive uma amiga no segundo e no terceiro ano do ensino médio que ela era uma aluna de mediana para baixo. Mediana nas notas mesmo. Ela tirava assim o suficiente para ficar na nota azul e só. E ela dormia demais dentro da sala de aula. Ela entrava, já debruçava na carteira e dormia. E eu lembro de um dia que uma professora nossa disse para ela que ela falava assim: você não vai ter futuro nenhum. Estudando o que você está estudando, você não vai ter futuro nenhum. Quando chegou na metade do ano do terceiro colegial, vem com a notícia, né? A gente tinha prestado vestibular já como treineiro e não sei o quê. Ela passou na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E aí, assim, ela foi o assunto, né? Eu também passei numa faculdade, não sei quem passou, não sei, raspamos as cabeças porque tinha passado, né? Não ia cursar, mas fizemos tudo uma farra. Mas ela foi a história da sala. E a professora foi perguntar, falou, olha, eu não dava nada por você. Como que você passou na UEL? E ela disse simplesmente assim, isso aqui é muito pouco para mim. E eu não me senti estimulada em estudar. Então, olha só, a gente olhava para ela como alguém que estava indiferente à aula e que não ia ser ninguém, quando, na verdade, o estímulo para ela era pouco. Ela dormia. Mas não é porque ela dormia, para ela já tinha dado, ela estava além de nós nos estudos. E passou, e depois prestou no final do ano, tornou a passar e foi para Londrina estudar. Então, como cada um tem um ritmo, né? E como nós julgamos, né?
Essa professora não foi lá conversar com ela, saber por que ela estava dormindo, o que estava acontecendo. Ela simplesmente fez um julgamento e detonou a menina, né? Mas não sabia o que estava se passando por ela. Para uma surpresa, né? De repente ela se dedicava em casa e buscava por fora, porque ali já, né? Realmente estava enfadonho, desinteressante, e isso acontece muito, gente, entendeu? Deixa eu falar um oizinho para Carmen aqui, ó, Carmen presente aqui, boa noite, né? Então, gente, chega de achismos, né? Mas vamos aprender a dialogar mais, a conversar, a tentar entender o outro, procurar saber o que está acontecendo, né? Para que realmente a gente possa ser uma ajuda adequada e não sair detonando as pessoas, né? Padre, quase. Temos perguntas? Porque se não tivermos perguntas, aí para a semana que vem nós vamos com as outras 5 emoções. Lê, tem como você dar uma notícia do que são essas emoções da semana que vem? São tantas emoções. Menino, e, não, né, e nem deve parar por aí, deve ter muitas outras, né? Mas olha, é a dor tóxica, a questão do choro, travou. Então, ó, a dor, o choro, a culpa, a rejeição e o ciúme. Certo? Certíssimo. Então, alguém tem dúvida, pergunta? Deixa eu dar uma passada aqui rapidinho. O Gui está dizendo que tem aprendido muito com a gente. Eu também tenho aprendido muito nessas lives, viu, Gui? Muito obrigado. Agradecimento. A Amanda, que eu fiz referência na outra live que ela entrou, me mandou uma mensagem. Então, ela está no materno infantil, ela ganhou nenê ontem. E ela colocou, padre, não estou conseguindo assistir a live, está travando muito aqui, mas semana que vem eu assisto. Beleza. Isso. Olha, se não aparecer pergunta aqui, lê você o que tem a nos dizer, como já desfecho dessa noite, que nós dividimos em 2 partes. Vamos para a terceira, né? Semana que vem, terceiro módulo das emoções tóxicas. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui conosco. Vocês enriquecem muito assim a nossa live, o nosso momento. A participação de vocês assim é show. Isso faz com que realmente a gente vai desenvolvendo o conteúdo também. Isso é muito bacana, né? Então, espero vocês semana que vem. Divulguem, né? Vamos estar aqui batendo um papo com vocês. E quero agradecer, né, ao padre, mais uma vez, por ter me chamado, né, por ter esse carinho. Eu topei e vamos que vamos. Né? Eu acho que é isso, a gente poder assim, ajudar as pessoas com aqueles recursos que a gente tem. Né? Eu, a psicologia, o senhor, o sacerdócio, e assim a gente poder realmente tocar as almas, né? E ajudar nesse processo do autoconhecimento, para bem viver a vida, integrados, né? Então, estou aí à disposição, qualquer coisa me grita, esse é meu chavão, viu, gente? E o povo me grita e eu respondo, me chamam pelo WhatsApp, me chamam pelo Face, me chamam pelo direct, ao que está ao meu alcance, vou respondendo. Então, minha gratidão, né, a vocês que estiveram conosco aqui essa noite. Tá bom, gente. Muito obrigado pela companhia na noite de hoje. Na quarta que vem, às 21 horas, nós voltamos, então, com as emoções tóxicas, parte 3. Lê, muito obrigado uma vez mais pelo conhecimento dividido com a gente, pelo carinho, por ter aceito essa empreitada. Tem sido muito bom para mim. Muita gratidão mesmo, viu? Amém. Gente, bom descanso a todos, vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.